Olá, começa agora o Na Boca do Monte, um novo programa da TV Unifra. Além de reportagens sobre temas como segurança, saúde, educação, meio ambiente, cada edição vai trazer profissionais para debater sobre estes assuntos. No programa de hoje falamos sobre o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, que completa mais de 3 meses em Santa Maria, e o Corpo de Bombeiros. Assista agora a reportagem de Francine Bojenck. Nossa equipe veio até o quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Maria para mostrar um pouco sobre o trabalho desta corporação. E é para saber mais sobre a sala de operações informatizada, sobre as mudanças depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, começou a fazer atendimentos em Santa Maria e também sobre o funcionamento do quarto comando, que você é o nosso convidado. Bombeiros, emergência? Bom dia. O que houve, senhora? Acidente carro-moto. Aonde que seria? Tá. Próximo aonde? Próximo ao mercado. Tá. Quantas vítimas que são? Tá. A senhora consegue averiguar algum tipo de ferimento, alguma fratura, alguma coisa mais avançada? Tá. Quantas vítimas mesmo? 2 vítimas? Tá, já temos deslocamento, senhora. Tá, já temos indo, pode deixar. Uma novidade de 2011 foi o início do trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU em Santa Maria. E nós vamos entender o que mudou no trabalho dos bombeiros com essas novas equipes atendendo a população. Diminuíram as ocorrências bastante. A gente entrou com essa parceria, tem essa parceria com o SAMU, né, para o atendimento de ocorrência. Tentando trabalhar sempre juntos e cada um no seu ramo de trabalho, né? Nós fazemos o nosso serviço se a pessoa está presa em ferragem, acidentados, fazer o primeiro atendimento, e a SAMU entra com a parte médica, com o transporte para as unidades hospitalares. Às vezes o pessoal confunde, né, o tipo de ocorrência, o que realmente está acontecendo. Muitas vezes é serviço que a própria SAMU pode fazer, ou os bombeiros. Mas a gente tenta ir em todas as ocorrências e chegando ao local, se for serviço da SAMU, que precise de um médico no local, nós chamamos a SAMU, ela nos atende ao nosso pedido, assim como nós atendemos quando eles chegam primeiro, a SAMU chega primeiro na ocorrência e vê que precisa do serviço de bombeiro também. Então, nós estamos com essa parceria que está dando muito certo. Se dá uma ocorrência de um acidente numa estrada ou na própria cidade e tem uma pessoa, ela ficou presa na ferragem devido à gravidade do acidente, ou velocidade, enfim, ela está presa nas ferragens. Muitas vezes, ela, nesse tipo de ocorrência, ela necessita dos 2 serviços. Né? O serviço clínico, que é um atendimento médico da SAMU, e o serviço dos bombeiros, porque ela está presa nas ferragens. Não adianta o SAMU, por isso que eu digo, é importante essa parceria. O SAMU, com o médico, dar o atendimento, manter os sinais vitais dessa vítima acidentada, mas ela continuar presa, não poder ser deslocada para um hospital. Aí entra a parceria essa. O SAMU nos chama, nós tiramos, com o equipamento que nós possuímos, tiramos essa vítima das ferragens, mais o atendimento médico, aí ela é deslocada para o hospital, para o atendimento mais especializado. Os acidentes com motocicletas fazem parte das ocorrências que lideram o ranking dos chamados do Corpo de Bombeiros, superando até mesmo os incêndios. Tem havido ocorrências de incêndio, algumas, mas com a parte de prevenção agora, de 91 para cá, que o quarto CRB desenvolve, parte da seção de prevenção, então as ocorrências de incêndio diminuíram assim bastante, tá? Com a prevenção. Mas o que mais ocorre são realmente acidentes de trânsito, tanto com veículos como motos. Mas motocicleta é o maior número, em torno de, no mínimo, 7 a 8 acidentes de moto diários.
É neste local que são atendidas as ligações, os chamados da população. Uma sala onde está em implantação um sistema virtual para o registro das ocorrências. Seria acompanhamento de ocorrência em tempo virtual, em tempo real, virtual e real, né? A pessoa acessa o comando, acessa da sessão dele, lá da mesa dele, e acompanha a ocorrência em tempo real. Diariamente, a gente registra em torno de 850 ligações no telefone 93, nós temos 3 linhas de telefone 93, e são em torno de 620 trotes, ligações indevidas. Este veículo de autobusca e salvamento é considerado peça-chave para atender as mais diferentes ocorrências. Ela atende todo tipo de ocorrência. Incêndio, ela desloca junto com a guarnição que faz o combate a incêndio, porque ela tem uma missão também no serviço de incêndio. Como, por exemplo, alguém que esteja confinado dentro de uma casa, de uma residência, de um apartamento, de um edifício, que esteja incendiando. Então, essa equipe dessa viatura, do ABS, Autobus Salvamento, ela entra no local, ela é responsável por fazer o resgate dessa pessoa que está confinada. Essa viatura também, ela tem missão de buscas, tanto aquáticas como terrestres, pessoas afogadas. Os mergulhadores trabalham nessa viatura para fazer essas buscas e resgates, tanto em água como na terra. Pessoas perdidas em matos, como já aconteceu. Desde a metade de 2011, a comunidade conta com os serviços de mais uma viatura. É o Auto Bomba Tanque, chamado também de ABT. É um auto bomba tanque, zero, capacidade para 5.000 litros de água, mais o transporte do efetivo. É muito importante para nós, para o combate a incêndio na cidade. O 4º CRB tem a sede, um subgrupamento aqui em Santa Maria, que é sede em São Gabriel e sede em Santiago. Santa Maria atende Santa Maria e região, né? Tem uma seção que pertence a Santa Maria, que é em Restinga Seca, né? E a sede aqui atende as cidades mais próximas. Aqui Itaara mesmo, Júlio de Castilhos, São Pedro também não pertence a Santa Maria, pertence a Santiago, mas a gente muitas vezes apoia, se necessário, apoia todas as sessões, né, de combate a incêndio aqui que pertence ao 4º CRB. As condições e o número de viaturas, a infraestrutura, o funcionamento, os projetos, o trabalho da corporação e muito mais será assunto de hoje da entrevista no estúdio. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar com os profissionais do SAMU. Não saia daí. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Estamos de volta e agora vamos conversar com o coordenador do SAMU em Santa Maria, Carlos Fernando Dornelles. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa Na Boca do Monte. Bem, Felipe, obrigado pelo convite. Assim, desde o dia 20 de maio deste ano, Santa Maria conta com serviços e atendimentos médicos do SAMU. Que balanço que a gente pode fazer do trabalho e eficiência?
Bom, com certeza, eu acho que assim, a chegada do SAMU em Santa Maria, né, a gente conseguiu acrescentar muito na questão do atendimento pré-hospitalar, as vítimas de trauma ou até mesmo as pessoas que sofriam de situações clínicas e que, por muitas vezes, né, não tinham como se deslocar até um hospital. A diferença na entrada do pré-hospitalar, né, no caso do SAMU, é simplesmente a questão que se consegue um atendimento mais rápido e se ameniza muito mais o sofrimento das vítimas. Hoje, por exemplo, nós estamos já com 2.414 atendimentos em 2 meses já, 3 meses e mais ou menos 9 dias de funcionamento, sendo que, para te ter uma noção, só a ambulância UTI ela já tem 454 atendimentos. Quer dizer, casos de alta complexidade, né? Pessoas que até então não tinham como ser atendidas, passaram a ter esse atendimento de UTI, que com certeza consegue reduzir os danos do paciente. Para a gente poder situar o telespectador, com relação à estrutura do SAMU, vocês contam com 4 ambulâncias, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Exato, são 4 ambulâncias, uma delas UTI, certo? 3 ambulâncias de suporte básico. A UTI ela é composta por um condutor, um enfermeiro e um médico. As 3 ambulâncias básicas, cada uma é composta por um condutor e um técnico de enfermagem, certo? Todas elas prontas 24 horas para os atendimentos. Temos nós temos 48 profissionais hoje no SAMU de Santa Maria. Quais são os casos mais frequentes que o SAMU atende com relação aos acidentes? Certo. Em relação aos acidentes, nós temos mais os acidentes de motos, né? Entre carro e moto ganha disparado. Com certeza. Claro que existem as colisões entre os automóveis e as motocicletas, mas disparado acidente de moto. Em média, em Santa Maria, por dia, fizemos uma média, né, no geral, em torno de 6 a 7 acidentes de moto por dia. Uma grande parte deles com gravidade, com fraturas expostas, com traumatismos cranianos, né? E ainda temos a questão também das colisões de automóvel, muitas vezes envolvendo pessoas etilizadas, né, na noite. Quem é de Santa Maria percebe que o trânsito tem aumentado com frequência, né, de acordo com os meses, com o passar dos anos. Esse aumento dos veículos, tanto carro quanto motos em Santa Maria, também contribui para acidentes que vocês venham a atender? Creio que sim, mas um importante componente nessa situação é o álcool. Com certeza, a maioria das pessoas, né, como eu havia falado, são pessoas que ingerem o álcool, então elas estão envolvidas nesses tipos de acidentes, né? Com relação à faixa de segurança, até a mídia de Santa Maria tem tocado muito na campanha Viva a Faixa. Como é que vocês estão trabalhando isso com o público? Sim, positivo, né? Que desde o início do serviço nós pegamos poucos atropelamentos. Creio que devido a essa campanha, a gente tem visto o pessoal tem se educado cada vez mais. Uma coisa que até a gente reparou nesse tempo aí já de trabalho é que temos pegado algumas colisões nas estradas, onde existe a faixa de segurança. Normalmente o veículo vem em alta velocidade, o que está na frente ele para, bota ou não bota alerta, às vezes para repentino e acaba colidindo. Até mesmo acidente de moto, está sendo muito comum a gente pegar colisões, né? O automóvel para na faixa de segurança e a moto... As pessoas não cuidam quem vem atrás, de repente. E acaba colidindo. Mas realmente houve uma redução muito grande. Qual é o tempo médio? A pessoa faz a ligação e o tempo médio da pessoa que fez a ligação até a chegada ao local do acidente, por exemplo? Até a chegada do local do acidente eu não poderia te precisar porque depende da localização. Por exemplo, uma coisa é tu sair com a ambulância UTI da base da Casa de Saúde e deslocar até, por exemplo, a Tancredo Neves. Outra coisa seria até o centro. O que eu poderia te dizer, assim, já com dados da Central de Regulação, é que o tempo entre o acionamento da equipe, a chegada no local, atendimento e deslocamento da equipe para uma unidade hospitalar de uma ambulância básica, 28 minutos. Já da ambulância UTI, da ambulância avançada, que atende, no caso, os casos de maior complexidade, nós temos em torno de 35 minutos. Por que esse tempo maior? Porque geralmente são pacientes mais graves, mais complicados, que geram uma maior atenção da equipe.
Tem um jornal aqui de Santa Maria, foi divulgado que o atendimento dado ao jovem esfaqueado no calçadão, né, Ângelo Biasi, teria demorado cerca de 15 minutos e isso teria até gerado reclamação por parte de quem fez a ligação. O atendimento realmente foi lento, coordenador, ou fez parte já do tempo preciso? Em relação ao que ocorreu, esse atraso, em relação à central, que parece que esse rapaz ele teria dito que teria demorado muito, que faziam inúmeras perguntas. Bom, a central de regulação ela fica em Porto Alegre. Geralmente o pessoal, a regulação de Porto Alegre, ela regula o estado inteiro. Então, o que acontece? Eles precisam do maior número de dados possíveis para mandar. O que eu poderia te dizer é o seguinte, da nossa parte, que Santa Maria, no momento que a equipe foi acionada até chegar no local, foram 3 minutos, certo? E esse dado eu tenho preciso ali. Acionamento de Porto Alegre da nossa regulação para a equipe, deslocamento, equipe chegada, foram 3 minutos. As vítimas atendidas pelo SAMU, dos mais diversos acidentes que podem ocorrer, são encaminhadas para onde? São a Casa de Saúde, é um deles que eu sei, não é? A Casa de Saúde seria um centro para levar gestantes em trabalho de parto sem alto risco, certo? Mas hoje os principais locais onde os pacientes são levados são o PA do Patronato, né, o PA municipal, são os casos de baixa e média complexidade, PA da Tancredo, que são casos de baixa complexidade, e no caso o PA do USM, que são pacientes de alta complexidade. Temos a questão também psiquiátrica, que vai para o hospital universitário, a questão do paciente obstétrico, né, também vai para o hospital universitário. E claro, por exemplo, se estivermos numa situação que temos um paciente grave no centro de Santa Maria, extremamente grave, que não dispõe de plano de saúde, obviamente a gente vai deslocar para o Hospital de Caridade por ser o local mais perto, né? E aqueles pacientes que têm convênio, que no momento desejam ser levados, por exemplo, o Hospital da Unimed, né, o Hospital Brigada Militar, o Hospital de Guarnição do Exército, o Hospital de Caridade, nós levamos até esses locais. Como nós vimos na reportagem da repórter Francine Boijink, há um trabalho mútuo de ajuda dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Maria e do SAMU. Eu gostaria que o senhor falasse como é que funciona esse trabalho. Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma excelente parceria. Trabalhamos muito bem com os bombeiros, são grandes amigos, parceiros. Ela está funcionando muito bem. Normalmente, o bombeiro solicita apoio, existe uma resolução que foi feita em maio, na qual se colocar o termo regulação inversa. O que é regulação inversa? O SAMU chama o bombeiro quando necessita e o bombeiro vai chamar o SAMU. Até porque não são todos os acidentes que o SAMU e bombeiros atuam juntos, né? São, por exemplo, acidentes de trânsito é um deles, né? Exato. Todo acidente de trânsito, o bombeiro é acionado, ou naquele meio tempo o SAMU é acionado, aquele que chega primeiro vai fazer o atendimento. Claro que o transporte, a avaliação é feita pelo SAMU, que leva até o hospital. O bombeiro, ele chega, por exemplo, no local, ele já faz toda aquela avaliação, então ele já nos passa. Então, quem chegar primeiro ajuda. É uma parceria que, com certeza, quem ganha é o paciente, e para nós está sendo extraordinário. E é só Santa Maria que recebe o serviço do SAMU ou algumas cidades da região central também? Santa Maria, o SAMU de Santa Maria atende somente Santa Maria. Claro, estradas, né? Vamos dizer, se temos um acidente grave na região do Passo do Verde, passando o Passo do Verde, que seria a nossa área delimitada, vamos dizer que São Cepé, que tem uma ambulância básica, necessita do apoio de uma unidade de UTI, um acidente grande. De repente, se o acidente é muito grande, precisa de mais de uma ambulância, né? Exato, nós deslocamos até o local. Então, em estradas, a gente vai normalmente até o limite da área de Santa Maria. Mas, por exemplo, se Taara chamar o SAMU de Santa Maria, não será liberada ambulância. Para o telespectador que pode vir a ter dúvidas, que informações são pedidas no momento que se faz a ligação do SAMU? Bom, é importante, assim, sempre passar o que está acontecendo, se a pessoa está acordada, se ela está respirando, que local você está, o que aconteceu, se você conhece alguma história daquela pessoa, que problemas de saúde ela tem, certo? Procurar ter calma e sempre ao chamar o SAMU, procurar ou ir até a frente da sua residência ou pedir para que alguém vá até uma avenida principal para sinalizar. Isso facilita para otimizar o tempo, né? Exatamente. Com relação a essas ligações também é bom a gente frisar a questão do trote, né? Que muitas vezes atrapalha, não ajuda. Sim. Nós já temos, segundo dados da Central de Regulação, 9 trotes hoje em Santa Maria.
certo? Infelizmente foram 9 em trotes, até está sendo um número baixo. Claro que eu vou aqui já também aproveitar, né, para lembrar as pessoas que hoje o trote ele é crime e a pessoa vai ser multada por isso, né? Ela vai ter que pagar por Uma ligação que muitas vezes poderia salvar uma vida e ajudar a salvar uma vida, acaba se tornando uma coisa completamente danosa, né? Exato. Felipe, temos uma outra situação também que para mim ela se assemelha a um trote. Tem pessoas que têm ligado para o 192 solicitando socorro e elas passam informações completamente diferentes do que a vítima está. O que acontece? Passa-se a gravidade, desloca-se uma equipe de UTI e chega-se no local o familiar que é simplesmente um transporte. Depende por nervosismo, né? Isso está acontecendo com as equipes de UTI e equipes básicas. Se vai fazer o atendimento, chega lá, o familiar, não, é que, veja bem, eu gostaria de levar ele para uma consulta, mas ele é acamado. O SAMU não é para transporte, o SAMU é para salvar vidas, é para pessoas que estão em situações de urgência e emergência, certo? Então, às vezes já aconteceu o caso, eu estava de plantão numa situação como essa, em que estávamos indo para um acidente X e nos chamaram para um atendimento de uma criança. Chegamos no local, era um provável traumatismo craniano por atropelamento. Chegamos no local, estava a mãe com a criança no colo e dizendo, não, ela caiu ontem da tarde, eu queria levar no PA do patronato, mas eu não tinha dinheiro para passagem. Acabamos levando, né? Ficamos com pena. Mas constrangedor para vocês, porque até vocês acharam que de repente seria uma coisa terrível, né? E não era tanto. Naquele momento nós ficou uma ambulância só dando suporte para 2 acidentados de moto, sendo que um deles tinha fratura exposta. Então é importante que as pessoas saibam chamar o SAMU. SAMU não é para isso. Só para a gente finalizar o bloco, então, o telefone, né, de emergência, eu gostaria que você frisasse agora também, e o site, onde as pessoas podem buscar mais informações de como chamar o SAMU, enfim. Nós temos no caso, nós estamos com panfletos e cartazes, né, distribuindo pelas ruas de Santa Maria. Algumas informações são publicadas em jornais, né? Agora, o telefone sobre informações nós não teríamos, né? Seria 192 para chamadas de urgência, certo? Em relação ao site, existe um portal no site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no qual está todo explicado o serviço SAMU, quando ele é chamado, como funciona. Então, todas as normas estão no site do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, gostaria de agradecer a tua presença aqui para nos ajudar a esclarecer, né, dúvidas com relação ao atendimento dado aqui em Santa Maria. Muito obrigado. Obrigado. Faremos um breve intervalo e já voltamos. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos de volta. O programa de hoje aborda como tema os serviços do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Santa Maria prestados à população. Está comigo aqui no estúdio o Major Gerson da Rosa Pereira, comandante do 4º CRB. Tudo bem, Major? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de conversar com o senhor a respeito de que, em julho deste ano, o Corpo de Bombeiros aqui da cidade recebeu um novo caminhão, um caminhão ABT, entregue pelo deputado Valdeci Oliveira e pelo governador Tarso Genro. Eu gostaria que o senhor falasse com relação à frota do Corpo de Bombeiros hoje na cidade. A nossa frota, a gente tem até um projeto ambicioso, né? A nossa ideia é, 2011 a 2015, fazer uma renovação total. Então, nós começamos com a renovação do autobomba tanque, na área da especialidade de combate a incêndio, né? Então, recebemos um em Caçapava do Sul, que faz parte do 4º Comando Regional de Bombeiros, e outro aqui em Santa Maria, que são demandas da participação popular, né? E já era um caminhão atendidos. Que havia tempos, já Bastante, a cidade, a região precisavam. Sem sombra de dúvida. Até era uma demanda da participação popular que acabou sendo atendida, como outras demandas que estão ainda não atendidas. Aonde que esse caminhão pode e deve ser usado no caso das ocorrências? Aqui na sede de Santa Maria, Júlio de Castilhos e toda a nossa área de atuação com sede de Santa Maria.
né? Então vamos a Júlio de Castilhos, vamos apoiar a Quarta Colônia, até São Pedro, essas unidades que ainda têm também a necessidade de apoio. Além desse caminhão, em termos de números, o que temos mais com relação a Temos equipamentos? A previsão nossa assim, até o final do ano é se equipar todos com proteção individual, todos os bombeiros militares. Nós estamos com um projeto de um autobusca e salvamento para aquisição também da participação popular. Estamos com um resgate a ser comprado, 0 quilômetro, para retomar o serviço de atendimento de emergências, conhecido como ambulância, que para nós é resgate, né? E renovação de frota, em especial na área de prevenção contra incêndios. Quais são os casos mais comuns de atendimento, de chamadas, de ocorrências, comandante? Trânsito. Hoje nós temos um grande problema que é a questão do trânsito. Nós vemos pela mídia, né, que Santa Maria enfrenta a questão de aumento de veículos, tanto de carros como motos. É verdade. E isso implica em mais acidentes, então? Mais acidentes. Isso é um fenômeno nacional, né? O aumento de frota é nacional, o problema de trânsito é nacional. E Santa Maria não está diferente disso. Então, nosso problema hoje é o atendimento com acidentados em trânsito, envolvendo moto, envolvendo veículos particulares. E aí entra um projeto que a gente tem também de renovação de frota, que é o projeto adotado de São Paulo e de Rio de Janeiro, que é o projeto de motos. Então, nós estamos com um projeto para adquirir 2 motos para se trabalhar no atendimento pré-hospitalar com motos em Santa Maria, justamente. Esse seria o diferencial? Grande diferencial, que é novidade no estado do Rio Grande do Sul, né? Porque só existe São Paulo. Estamos em contato com São Paulo para ver se a gente consegue desenvolver esse curso por lá. Em Santa Maria, a população passou a contar com o serviço do SAMU. Mas antes, em 2010 e nos anos anteriores, alguns serviços que o SAMU realiza hoje, os bombeiros realizavam, não é, comandante? E o senhor tem números com relação a isso? Claro, eu gostaria que o senhor expusesse. Na verdade, tudo que praticamente que seria competência do município. Na verdade, não é competência do SAMU, né? É um convênio União, Estado e Município que delegou para a saúde esse tipo de ocorrências, né, que nós fazíamos, que é a questão da gestante, a questão do mal súbito, que é uma coisa que a gente não consegue identificar qual é a patologia, a emergência com acidentado, acidente com veículos e outros acidentes, todos nós fazíamos. Muito disso é da nossa competência. Agora eu te dou um exemplo, gestante. Gestante é um trabalho que não seria do Corpo de Bombeiros. A pessoa com mal súbito também não seria do Corpo de Bombeiros. Então o SAMU veio para preencher essas lacunas. E são atendimentos muito grandes. A questão do acidentado, esse aqui é a responsabilidade nossa do Corpo de Bombeiros. Nós temos que fazer. Da mesma forma, o acidentado com veículos. Como é que funciona esse trabalho de parceria, então, comandante? O que tem da portaria que regula essa matéria diz que muito do que o SAMU atende necessariamente deve ser administrado pelo Corpo de Bombeiros. Porque tem muitas pessoas ainda que têm dúvidas com relação ao que é do SAMU, o que é dos bombeiros. As pessoas ainda se perguntam. O conjunto é importante. 192, 193, indiscutível. E até o próprio 190, né? A gente tem visto aí que o 190 também tem uma participação direta nisso. Mas nós, como Corpo de Bombeiros, a nossa obrigação é com acidentados, da questão do acidente, propriamente dito, da vítima na condição de estar presa em ferragens de veículos, estar em local de difícil acesso, uma queda de algum rio ou algum morro, alguma coisa dessa ordem, que o bombeiro tem que fazer a remoção, é a Corpo de Bombeiros. Sem falar na questão da tutela do Estado, né? Quando a gente tem uma ação penal, que o Estado é o titular da ação, esse trabalho é do Estado. Portanto, o Corpo de Bombeiros tem a obrigação de estar no local para o atendimento, isolamento de local, estudo do cenário e atuação das forças públicas com o apoio do SAMU no transporte das vítimas. Com relação à informatização pela qual o Corpo de Bombeiros, não sei se passou ou passa, eu gostaria de saber agora do senhor, mas existe o projeto da sala virtual, que ela ainda não existe, né? Claro, ainda não é um projeto que está em desenvolvimento. A nossa ideia é que a gente tenha o acesso às informações do comando, né, da ocorrência em tempo real, isso é uma ideia. Nós estamos trabalhando junto ao INPE, a Força Aérea Brasileira, um projeto que é até pioneiro no Brasil, que é o tratamento de uma edificação em 3D. Então, quando a gente está numa sala virtual, tu identifica um ponto, por exemplo, de uma área onde haja um incêndio. Nós, bombeiros, através da sala de operações, através de iPad dentro das viaturas, tu tem condições de ter uma noção da edificação e saber quais são os riscos, acessos e pontos a serem abordados. E com relação à otimização do tempo, que outros benefícios a população receberia com essa sala virtual? Essa sala virtual, a grande vantagem dela é a gente ter acesso à informação, que é uma coisa importante, né? Do comando, até para poder locar os recursos com mais facilidade. Ganha com isso a operação, ganha com isso as pessoas, né?
porque tu acaba tendo uma ideia real do que está acontecendo e tem a capacidade de mobilizar os recursos disponíveis. Além dos acidentes de trânsito que você havia falado, tem agora, chegando a primavera, as temperaturas começam a subir, chega perto do verão e ocorrem as conhecidas queimadas. Justamente. Como é que é o trabalho de vocês nesse tipo de serviço? Sim, a gente tem tentado conscientizar as pessoas que a queimada, se ela for uma queimada controlada, orientada por um órgão oficial que conheça a matéria, com a devida autorização, ela é regular, compreensível e de fácil manejo. Agora, a partir do momento que tu toma uma iniciativa sem a liberação dos órgãos, principalmente ambientais, e tu não tem noção de como fazer um controle de uma queimada, porque a questão vai ficar descontrolada. É questão também cultural, porque desde a pessoa que usa um cigarro e coloca e joga no mato, joga no acostamento, desde uma pessoa que tem uma propriedade e acaba fazendo queimadas. Quer fazer a queimada, só que tem que ter uma técnica, né? A queimada é uma coisa orientada, ela tem que ter técnica. Se não tem técnica, dá no que dá. E começa com o uso do cigarro indevido, que às vezes a gente também não pode imaginar que isso aí seja capaz de causar uma tragédia, né? A queima do lixo, muitas vezes, na tua área baldia, no teu terreno, que pode alcançar outros terrenos. São coisas de cultura que as pessoas têm que ter essa noção aí. Há um trabalho muito interessante do Corpo de Bombeiros, comandante, realizado nas escolas, que trabalha bem a educação com os pequenos. Como é que funciona isso? Claro, nós temos hoje 2 projetos que são bastante importantes, né? É o Bombeiro nas Escolas, que como a gente não tem, principalmente nas escolas públicas, não vou falar da iniciativa privada, nós não temos prevenção de incêndio como deveria se ter. Então, a cultura que a gente quer criar de que as pessoas saibam como proceder numa situação de emergência. Então, existe esse projeto dos bombeiros nas escolas, que está em andamento. Com simulações, com né? simulações de defesa civil, de como proceder, coisas muito comuns no Japão, né? Então, tu pega os países que eles sofrem bastante passaram por isso, a própria Europa na Segunda Grande Guerra Mundial, as pessoas têm uma cultura, tanto nas escolas como em qualquer outro lugar, né? De evacuar de prédios, saber os locais de fuga. Então, esse projeto é um projeto voltado para a escola pública, que deveria ser para todas as administrações, né? Tanto privadas quanto públicas. E o projeto do Bombeiro no Bairro, né, que a gente pretende implementar mensalmente, escolher um bairro com deficiência de prevenção de incêndios e outras áreas, e os bombeiros estarem lá para prevenir as pessoas, juntamente com outros órgãos, né, os órgãos da distribuidora de gás, das empresas responsáveis pela distribuição de energia elétrica, para a gente fazer um trabalho conjunto nesse sentido para diminuir os acidentes domésticos e os incêndios. Comandante, o trote ainda é um problema para os bombeiros e para o SAMU também, né? Grande problema. A gente veio com uma legislação nova aí, que precisa de regulação pelo Estado. Temos uma lei municipal criada por um vereador que procuram penalizar as pessoas que, ou melhor, não vou dizer penalizar porque fica muito forte, né? Tu acaba tendo uma despesa, uma pena pecuniária para pagar sobre os trotes. São altos, elevados, mas o grande problema nosso do trote é escolas, em geral, nos horários de entrada e saída das escolas. Que é o problema. É o que eu falava no primeiro bloco com relação aos trotes, que muitas vezes uma pessoa que realmente precise, né, ou algum acidente que aconteceu, acaba sendo prejudicado por alguém que vai lá, faz um trote e não acaba recebendo pena nenhuma. É verdade. E o problema era o seguinte, no momento que tu tá, as pessoas têm que ter bem presente que quando tu liga para o Corpo de Bombeiros, nós procuramos fazer uma sabatina para confirmar ou para ver se aquilo ali realmente é um fato real. Então, nisso aí tu perde tempo. E a gente sabe que muitas vezes 2 a 3 minutos, tanto uma ocorrência de incêndio quanto um acidente com vítimas, cada minuto é um problema. Inclusive, existe até um folder que eu, quando fui ao Corpo de Bombeiros visitar, pude perceber, que ali nesse folder tem tudo, explica com relação aos trotes, o que pode prejudicar a população, né? Claro, sem sombra de dúvida. E atrapalha, prejudica. No momento que tu despende todo um esforço numa direção, isso acaba dando problema porque tu manda todo um recurso para um lado e, na verdade, pode estar ocorrendo, e não é incomum, simultaneamente outras ocorrências. Então, a gente tem que ter uma capacidade de entender isso, né? Que a gente pode, com o trote, estar prejudicando o atendimento de uma situação real. As pessoas que quiserem ligar para o número de emergência, que informações que devem dar, comandante? Primeiro, as pessoas têm que ter presente que é um 193, né? Independente de qualquer coisa, independente do 190, independente do 192 SAMU, tem alguma ocorrência de emergência, urgência, se não lembrar, lembre do 193. Liguem para o 193, que com isso, boa parte dos seus problemas pode estar resolvidos, porque o Corpo de Bombeiros tem capacidade de destinar SAMU, também tem capacidade de destinar o 190 à Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Urbana, entre outras. Qual é o tempo médio de chegada? Por exemplo, eu fiz a ligação para vocês, dizendo que tem um acidente, que aconteceu alguma coisa. Qual é o tempo que vocês levam para chegar? Nós estamos com uma média aí de, no máximo, 7 minutos. Para atendimento de qualquer natureza de ocorrência, seja de incêndio, seja de salvamento, 7 minutos é a nossa média.
um trabalho muito antigo na Europa, de um suíço, Max, eu não me recordo do segundo nome dele, que desenvolveu um trabalho, ele estimava em 1960 na Europa 15 minutos para atendimento de uma ocorrência, como tempo mínimo. Então nós estamos dentro de um padrão internacional. Isso desde Max Grener, um engenheiro suíço, principalmente na questão de combate a incêndios. Fixou 15 minutos. É rápido, é que são vários fatores, né? Sim. A questão do tráfego, se não tem um momento de estrangulamento. Até a gente percebe que trânsito, existe uma colaboração das pessoas quando vem a que é o emergência, ideal. elas acabam Que é o facilitando. ideal. O ideal é isso, as pessoas têm que procurar fazer uma manobra, claro que uma manobra com segurança, né? Porque daqui a pouco Sim, tu vai fazer uma manobra evasiva e tu acaba criando um outro problema. Então o ideal é que as pessoas tenham essa consciência de que tem que dar espaço para os atendimentos de emergência. Além do 93, existe o site que eu gostaria que o senhor colocasse para o nosso Até, na verdade, o site é vocês procurarem no Google, 4º Comando de Bombeiros. Tem mais informações. Que tem site, tem o Orkut, tem o nosso Facebook, tem outras informações que estão sendo reformuladas para a gente realmente incorporar essa Bom, ideia. eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, comandante, para a gente conversar sobre algumas informações, né? O tempo é curto, mas a gente pôde colocar um pouquinho de cada coisa dos bombeiros e do SAMU no primeiro bloco, né? Que nós conversamos antes. Então, muito obrigado. Claro, Felipe, a gente que agradece, né? O Corpo de Bombeiros está aí à disposição para trazer novidades para os senhores e orientações necessárias. Tá ok, muito obrigado. O Na Boca de hoje fica por aqui, nós nos encontramos na próxima edição. Até lá.